que é a doutrina social da Igreja para os católicos? É a questão que iremos analisar neste debate sobre a doutrina social da Igreja, hoje com o Padre Hermínio Rico e Francisco Sá Filho Cabral. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa da Igreja Católica. Francisco, música celestial, uma receita político-económica, de facto, o que é a doutrina social da Igreja? Eu acho que, infelizmente, para muitos católicos, pelo menos até há pouco tempo, a doutrina social da Igreja era assim, umas palavras bonitas, as coisas, mas que depois na vida real não era para levar a sério. Nesse aspecto, eu acho que, por exemplo, a ASES, a Associação de Empresários e Gestores Católicos, tem feito uma boa promoção da doutrina social da Igreja no meio empresarial. Mas isso é uma coisa recente, dos últimos anos. E, portanto, há assim uma coisa, parece que o Papa diz frases bonitas, como dizer, é pela paz, toda a gente é pela paz, toda a gente é pelos bons contra os maus, toda a gente é contra o pecado, não é? Outra interpretação que muitas vezes também é errada é achar que a doutrina social da Igreja é ali um receituário de políticas económicas ou de políticas sociais, e não é. É teologia moral. Aliás, o Papa Bento XVI, e depois que já João Paulo II tem insistido muito nisso, isto é teologia moral. Quer dizer, não venha por mas com propostas consequentes para o âmbito da política e da economia. Com sugestões, mas não é para tomar como uma espécie de manifesto de um partido político. Não é um programa. Não é um programa. É outra coisa, é diferente. Mas isso, às vezes, custa a entender. E já poderemos ilustrar melhor o que é de facto a doutrina social da Igreja. Padre Hermínio, daquilo e do contacto que tem com muitos católicos, de facto, este tema está presente? Eu acho que está pouco. Provavelmente estará com alguns mais educados, digamos assim, nestas coisas da vida da Igreja, da fé e da cultura do modo geral. Eu acho que é logo por começar pelo nome, não é? A doutrina social da Igreja, o que indica que é uma doutrina e, portanto, ainda mais doutrina social da Igreja é normalmente entendido como doutrina papal. Não é? São documentos que começaram com Correio Novaro, em 1891, por aí fora, e, portanto, são documentos ao nível global da Igreja, com um nível de abstração e até de sofisticação de linguagem técnica que não é muito acessível ao comum das pessoas. Se no início, por exemplo, Correio Novaro, isso deu origem no movimento operariado católico, deu origem depois a iniciativas muito concretas, e uma ou outra encíclica depois disso tem tido esse impacto. No geral, eu acho que é difícil que o comum das pessoas saiba disso. Até temos que ser justos, não é? A maior parte das encíclicas não são fáceis de ler, não são fáceis de perceber à primeira. Diria, no entanto, que estas, se calhar, são as mais fáceis, as sociais. Se calhar sim, apesar de tudo, repare, por exemplo, as encíclicas do Papa Paulo VI, por exemplo, e do Papa João XXIII eram mais fáceis, eram escritas numa linguagem mais fácil. As do Papa João Paulo II, pela sua própria cultura e o seu modo de argumentação, tornaram-se complicadas mais pelo método, um bocadinho repetitivo, às vezes circular. E as encíclicas do Papa Bento XVI são particularmente difíceis porque são de uma profundidade e de um rigor conceptual que não é a primeira que se entende. Eu estou a dizer isto com toda a vontade, porque já ouvi um bispo a dizer isto, não é? Eu realmente comecei a ler aquilo à noite e não era fácil de chegar até ao fim. Aquela publicação que o Padre Hermínio tem ali na frente, que é um compêndio da doutrina social da Igreja, é um excelente contributo para a divulgação, porque está por temas, por ordem, a pessoa vai sei lá, quer ver salário justo, ou quer ver outra coisa qualquer, a poluição, coisas assim, que foram sendo incorporadas na doutrina social da Igreja, e vem lá e encontra-se muito facilmente. Quanto às encíclicas que falava o Hermínio, eu de facto acho que, por exemplo, a caridade na verdade foi pouco estudada. Aquilo é de facto. Mas isso também já diz muito da natureza do documento. Tem de ser estudada, não é? Tem de ser estudada. Aquilo, para mim, a coisa principal da caridade na verdade é dar uma fundamentação teológica à doutrina social da Igreja. Os fundamentos, portanto, o Papa Bento XVI é um teólogo, é um pensador, mas também tem muita coisa concreta. E eu pensei que os académicos católicos, as universidades católicas, as faculdades, por aí fora, todo mundo, podiam
explorar mais e desenvolver mais o que é que se tira dali, porque aquilo também é riquíssimo. Eu acho que há exemplos de doutrina social da Igreja, não ao nível papal, mas no nível imediatamente inferior, que foram bem-sucedidos. Há um muito bom exemplo nos Estados Unidos, nos anos 80, do século passado, em que os bispos escreveram duas famosas cartas, uma sobre a paz e as questões da guerra nuclear e outra sobre as questões da economia, mas escreveram num processo de consulta. Havia uma primeira proposta que era discutida, depois era emendada, depois voltava a ser discutida, e isso teve um impacto muito direto na vida da Igreja. Penso que mesmo algumas das boas cartas ou dos bons documentos de doutrina social da Igreja escritos pela Conferência Episcopal Portuguesa, estou-me a lembrar sobretudo daquela carta, acho que do ano 2000 ou do ano 2001, sobre a Igreja na Sociedade Democrática, que também trata de problemas muito concretos, muito diretos, que as pessoas se podem relacionar com o que está ali. É uma boa maneira de se introduzir na doutrina social da Igreja. A doutrina papal, porque é para a Igreja Universal, trata de princípios abstratos, trata das grandes coisas, dificilmente... Tem que falar para todo mundo. Tem que falar para todo mundo, não é? E, portanto, depois tem que falar com cuidado e com rigor e com um tipo de linguagem que não é facilmente acessível. Um outro problema é, nas comunidades, estes problemas serem tratados, serem estudados, comunidades muito próximas, mais de catequese, por exemplo, da liturgia. A catequese, a pregação, o problema está aí, não é? Não podemos exigir que o Papa escreva um documento que seja imediatamente visto como interessante pela pessoa que está na missa do domingo. Agora, há aqui um papel de mediação e o sentido da catequese, da formação de leigos, da própria pregação, não é? Eu não sei quantas vezes das pessoas que vão à missa já ouviram pregar sobre a doutrina social da Igreja. O Padre Hermínio, por certo, já pregou. Às vezes, não muitas vezes. Às vezes toco no assunto, mas também toco indiretamente. E se calhar devia tocar mais diretamente, dizer, olhem, saiu este documento, leiam isto, leiam aquilo. Mas depois também é difícil dizer, leiam a caridade na verdade. Meus amigos, não é? Eu costumo dizer, não, comecem pela popular ou progresso, que é mais simples, e depois vão à outra. Não é fácil. Enquanto jornalista, enquanto comentador, Francisco Sá Filho Cabral, estes temas, a doutrina social da Igreja é um recurso? É um recurso, mas a comunicação social, infelizmente, está mal em todo o mundo. A comunicação social tem uma crise própria e depois há a crise que vivemos em Portugal e em outros países europeus e tal. E isso significa que os jornalistas têm menos tempo, e portanto despacham a coisa muito rapidamente. Há um documento que vem do Vaticano, ou do Terceiro Vaticano, ou da Conferência Episcopal. As pessoas pegam ali, sobretudo se houver alguma coisa que possa dar escândalo, ou se possa dar assim, uma certa controvérsia, pegam naquilo e pronto, e arrumam. E portanto, aí a Agência Eclésia tem um papel importante para travar, e acho que, aliás, a Agência Eclésia foi das boas invenções que eu estar aqui não foi da doutrina social da Igreja. Não, mas ajuda muito porque... E neste espaço, neste programa de televisão também, onde queremos, de facto, sublinhar estes temas, não através da pregação, mas... Que é uma ajuda, porque, de facto, os jornalistas dos meios, digamos, habituais de comunicação, hoje em dia, estão muito limitados no seu tempo e não podem aprofundar coisa nenhuma. É muito difícil. Ou a pessoa tem conhecimentos já de si, ou então... Eu acho que para o comum dos cristãos o grande desafio é fazer esta ligação entre o que diz a doutrina social da Igreja e o que diz o Evangelho e a prática eclesial. E esta ligação é que ainda está muito por fazer. Acho que num outro destes apontamentos falaremos disso. Falaremos disso, por certo, porque de facto, e o nosso tempo aqui no caso, somos como toda a comunicação social, temos também limites de tempo, mas Francisco Sá Filho Cabral e Padre Hermínio voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para continuar a apresentar nesta rubrica semanal aqui no programa Eclésia temas da doutrina social da Igreja.